Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é observar os diversos negócios por onde eu passo. Gosto de analisar qual a possível razão social do negócio, o que levou a pessoa a querer abrir aquele negócio, se é uma franquia e, acima de tudo, a logo desse negócio. Isso vem como um efeito colateral de um dos meus hobbies favoritos, que é trabalhar com marketing. Seja na parte visual do negócio, como artes de redes sociais, logos, identidade visual, etc., quanto nas estratégias de divulgação. Não que eu seja incrível nessas áreas para ficar analisando o trabalho dos outros desse jeito, mas muitas vezes você consegue encontrar algumas obras de arte muito mal utilizadas. E na minha opinião, o que são os melhores achados, logos e imagens mal feitas ou com defeito, que nunca falham em me tirar uma risada. Principalmente quando as pessoas caem no conto do PNG falso. E honestamente, quem nunca caiu nisso? Mas quando eu vejo o fundo de um PNG em um pôster, panfleto ou qualquer outra coisa impressa, eu me pergunto, o que realmente é marketing? Para um pequeno negócio, esse tipo de defeito não afeta muito. Mas quando é uma grande marca, isso pode representar uma perda significativa no valor e presença da marca. Ou não, pois a depender do defeito, uma marca pode acabar usando isso como uma divulgação gratuita, com mídias físicas e digitais comentando sobre como eles erraram em uma imagem, ou com pessoas levando isso aos trendings do falecido Twitter, atual X. Que é um exemplo, na minha opinião, de uma das piores decisões que uma empresa poderia ter tomado na área de marketing. Apesar de entender que parte do objetivo do Elon Musk era o de representar a mudança do Twitter, que iria se tornar algo totalmente separado do que era antes da compra da plataforma, mas o Twitter está no mercado desde 2006, com um nome renomado e já marcado na cultura da internet, algo que muitas outras empresas sonham em ter isso com a sua marca. E se percebe que a mudança de identidade do Twitter foi uma jogada tão ruim que o próprio e-mail do X estava por um tempo, não sei se ainda está, com o nome de X, antigo Twitter. Musk está gastando muito dinheiro tentando fazer as pessoas se acostumarem com a marca do X, sendo que o Twitter é algo que vai demorar a se tornar o X, se algum dia se tornar. Afinal de contas, eu não conheço ninguém que se refere ao aplicativo como X, e o Twitter é algo tão presente que criou um verbo informal, tweetar, que é usado até em redes sociais que não são o Twitter. É um prazer estar com você aqui, eu sou o seu host Heitor Mororó e você está escutando ao Me Explica, o podcast focado no empreendedorismo brasileiro. Algo que eu percebo em comum com muitos negócios é como muitos não desfrutam de como a internet pode ser um meio de trazer clientes para o negócio, sem que precise entrar em contato direto com eles. Isso é o que chamamos de prospecção passiva, o ato de atrair clientes para o seu negócio sem precisar conversar diretamente com eles. Um exemplo que você, com certeza, vê e usa bastante são os anúncios do Google. Esses anúncios são feitos com a intenção de atrair o clique do seu público-alvo, dando a chance assim de obter um novo cliente ao entrar no seu site ou rede social, criando assim uma conversão de clientes. Em contrapartida da prospecção passiva, nós temos a prospecção ativa. Essa já é um contato mais individual com o seu cliente, como ligações de telemarketing, pessoas que te convidam a entrar na loja e a distribuição de panfletos pela rua. E a prospecção ativa ainda é o meio favorito dos negócios. Não que isso seja algo ruim, afinal de contas tem sim a sua eficiência. O problema é na negligência que se tem com a prospecção passiva. Muito também por os empreendedores não entenderem como funciona esse tipo de divulgação. Alguns acreditam que só em postar diariamente nas redes sociais eles irão criar um público. As plataformas gostam de perfis que sejam constantes, mas eles gostam mais ainda de perfis com postagens que atraiam interação. Você pode postar uma foto do seu produto, mas isso não é um atrativo para as redes sociais. Imagine que você sai com o seu cônjuge para uma popular rua gastronômica da sua cidade. Vocês não têm certeza do que querem comer, então começam a dar uma olhada nos restaurantes a fim de decidir onde vocês irão almoçar. No final das contas, vocês ficam em dúvida entre dois restaurantes. O primeiro vamos chamar de Bistrô do Avô e o segundo de Casa Rasa. Em relação ao ambiente, os dois são organizados, limpos, bem decorados e os preços não são muito diferentes. A principal diferença é nos cardápios. A Casa Rasa tem o seu típico cardápio, dividido em entradas, pratos principais, bebidas, etc. Também tem imagens de alguns dos pratos mais genéricos, como hambúrgueres, pratos de carnes e massas. As descrições dos pratos envolvem os ingredientes. Já no Bistrô do Avô, o cardápio começa falando de maneira curta e intuitiva sobre o chefe que fundou esse restaurante e como é hoje um negócio familiar. As 5 primeiras páginas do cardápio são imagens dos mesmos pratos genéricos. Embaixo
Ao invés de apenas os ingredientes, eles descrevem um processo que usam para fazer o prato e indicam quais pratos são a sugestão da casa. Apesar de serem bem similares, a maioria das pessoas vão escolher o bistrô do avô, seja porque a história do chefe passou mais credibilidade ou pela descrição dos pratos que faz com que fossem mais apetitosos. O motivo da maioria das pessoas escolherem um bistrô do avô é pelo restaurante trazer mais do que só o seu produto. E no final das contas, isso que é o marketing. Por que você deveria escolher o meu produto? Qual é o diferencial em relação ao resto? Essa mesma lógica pode ser aplicada às redes sociais. Alguns negócios postam por detrás das cenas, fazendo com que os clientes conheçam mais o produto e as pessoas que o compõem, dando uma sensação de confiança e familiaridade. Outras pessoas postam dicas que envolvem o seu produto, dando a sensação de que eles são profissionais experientes e que entendem do seu serviço. Esses são apenas alguns exemplos do que pode ser feito em redes sociais, mas a mensagem importante é que os negócios têm que ser especiais, se destacar para além de apenas um produto. Olha eu aqui de novo! O que você está achando do episódio de hoje? Sua opinião ela é extremamente valiosa para mim. E sinta-se à vontade para enviar uma mensagem para o meu Instagram, que é Heitor_Mororó. E já que você também entrou no Insta, nem que seja para me stalkear, compartilhe o episódio de hoje com todos seus seguidores. E não esqueça também de curtir, salvar o episódio e seguir o Mei Explica, para não perder nenhum episódio. De volta pro conteúdo. Semana passada, um amigo meu comentou sobre uma série de universo cinematográfico famoso. Ele começou a assistir sem nenhuma expectativa, mas mesmo assim resolveu assistir, porque gostava do universo em que a série se passava. Ele achou que seria uma série genérica, com um roteiro fraco e assim diante. Mas ele se surpreendeu e muito com a série, falando como ela é boa e que está amando assistir cada episódio. Graças à fala dele, no mesmo dia eu resolvi começar a assistir essa série. Isso é um exemplo da divulgação boca a boca, um dos melhores meios que a marca tem para se divulgar, graças à psicologia humana. O livro O Animal Social, de Elliot Aronson, comenta sobre como os seres humanos têm como ação psicológica de compartilhar coisas boas para agradar ou trazer felicidade para outras pessoas, criando assim o que ele chama de moeda social. Quando você envia um post que achou engraçado para um amigo seu, isso é um exemplo desse efeito psicológico. E essa forma de divulgação é muito forte para todas as marcas. Você consegue se espalhar e ser divulgado de maneira gratuita. Quando você recomenda os serviços de alguém para um amigo ou familiar, há muitas mais chances de contratar esse profissional do que se ele tivesse encontrado esse negócio de outra maneira. Justamente por isso que o relacionamento com clientes é algo importante para todo tipo de negócio. Além de ser mais provável do cliente voltar a fazer negócios com você, é também mais provável que ele divulgue o seu serviço ou produto para outras pessoas. Esse estilo de marketing não é caro e nem muito difícil, mas requer que você tenha atenção aos clientes. Um dos principais meios de criar esse relacionamento é com o contato pós-venda. Perguntar ao seu cliente o que ele achou do serviço, se está tudo certo e se colocar à disposição. Além disso, é bom sempre se manter em contato com uma frequência que depende do seu serviço e do seu produto. Se o seu serviço é, por exemplo, a instalação de ar-condicionados, não adianta mensalmente enviar descontos ou anúncios para outras instalações. Pessoas normalmente demoram a precisar de outra instalação de ar-condicionado. Mas o que você pode fazer é enviar dicas de como ter cuidado com o seu ar-condicionado. Pode ser algo simples, mas isso ajuda o seu cliente a ter um negócio em mente, o seu negócio. Caso ele precise novamente, ou caso outras pessoas que ele conheçam precisem. Essa mesma estratégia também ajuda na conversão de clientes. Naquele momento, quando alguém entra em contato com você perguntando algo, você responde e o possível cliente nunca mais dá resposta. Essa é uma oportunidade para enviar algumas mensagens. No exemplo do instalador de ar-condicionado, ele pode enviar uma semana arquivos falando sobre como uma instalação mal feita pode danificar o aparelho, custando mais. Na outra semana, ele pode enviar cuidados na hora de instalar o seu ar-condicionado sozinho. E na terceira semana, enviar uma promoção para a instalação. Isso acaba criando uma chance maior de conversão. Mas caso não haja resposta do cliente após a terceira semana, eu sugiro começar a enviar conteúdos e promoções mensalmente e manter esse contato mensal por pelo menos 5 meses. A criação de mensagens automatizadas ou um copy e cola ajuda bastante com isso. Você não precisa criar um conteúdo novo para cada cliente, mas é bom nunca enviar o mesmo conteúdo 2 vezes. Na minha cidade tem uma padaria artesanal muito boa. Ela se esconde em uma esquina e o seu interior parece como entrar em um jardim secreto. Na área das cadeiras tem uma árvore bem detalhada, as ventoinhas da cozinha apontam para o lado de fora, enchendo o local com um cheiro de pão fresco. Minha família, principalmente minha tia e minha mãe, são clientes frequentes por lá.
Apesar de muitas pessoas acharem que minha mãe e minha tia são muito parecidas, elas não são gêmeas, e de personalidade bem opostas. Enquanto minha tia é bem comunicativa e extrovertida, minha mãe já é mais introvertida. Ambas passam pela padaria quase semanalmente, e quase sempre compram seus produtos com a mesma funcionária no caixa. Um dia minha mãe estava conversando com essa funcionária e comentou por cima sobre como ela e a sua irmã gostaram muito de um dos pães que a padaria tinha feito no mês passado. E esse comentário fez muito sentido na cabeça da funcionária. Mais do que um simples comentário sobre o gosto pessoal da minha mãe, isso foi uma resposta para duas das principais dúvidas da funcionária. Se minha mãe realmente comia tanto pão assim, e se ela era bipolar. No final das contas, a funcionária por muito tempo acreditava que minha mãe e minha tia eram a mesma pessoa. Para ela, era muito estranho que minha mãe comprava muito pão 2 vezes na semana. Afinal, ela poderia comprar tudo de uma vez. Ou talvez ela gostasse de comer o pão fresco. Mas se for esse o motivo, ela come muito pão. Ou tem muitas pessoas em casa. Mas mesmo assim, nada disso explicava o porquê um dia ela estava super elétrica e comunicativa, fazendo muitas piadas, e no outro ela já estava mais quieta e menos energética. E às vezes fazendo a mesma pergunta 2 vezes na semana. Era uma mudança muito drástica de personalidade. Então quando minha mãe comentou sobre a sua irmã, tudo fez sentido na cabeça da funcionária. Prestar atenção no comportamento e personalidade do seu cliente é uma ótima maneira de fazer com que esse cliente volte mais vezes. Também é uma ótima maneira para fazer mais vendas. Afinal de contas, cada pessoa tem uma maneira diferente de fazer compras e saber trabalhar em cima disso é uma ótima maneira de garantir vendas. Se você chegou até aqui, muito obrigado pela sua atenção e te convido para o próximo episódio, onde nós falaremos sobre as mágicas empresas júniores. Tchau, tchau.